Olá, nesta sessão iremos falar da questão da programação para os microbits. Não vou estar a falar detalhadamente, a maior parte dos professores são professores de informática e, mesmo não sendo, têm alguma experiência na área da programação, portanto, nós aqui vamos explorar basicamente as plataformas, as possibilidades, alguns conceitos de programação, como é o caso dos eventos, estruturas de controle, variáveis, a questão dos números aleatórios, que aqui dá para fazer uma série de atividades giras com os garotos, e algumas atividades ou ideias de atividades de programação que podemos fazer. Portanto, uma das plataformas na programação por bloco é o OpenRoberta e é relativamente simples. Isto são tudo ambientes muito semelhantes aos ambientes que nós temos, como é o caso do Scratch. Depois nós podemos ter outro ambiente, e neste caso o da Microsoft, que é o MacCode, e no MacCode temos uma série de possibilidades para programar, aliás, como podem ver já aqui, e a primeira opção é então do microbit, depois até temos para outras opções do Adafruit, o Minecraft, enfim, um mundo de opções muito interessantes para nós podermos utilizar com os nossos alunos. Outra possibilidade é ir ao Google e procurar e escrever diretamente a Microbit e vamos obter o site oficial do Microbit, que nos possibilita então, através da opção de programação, escolher aqui aquilo que nós pretendemos. E a opção que nós vamos trabalhar ao longo desta formação incide essencialmente na programação por blocos, uma vez que penso que grande parte dos professores que aqui estão terão a trabalhar em escolas TAPE e, por aquilo que percebi, é com alunos mais até ao nono ano de escolaridade. Portanto, mesmo assim, dei algumas possibilidades e mais à frente vamos ter outras possibilidades para programar com alunos mais crescidos, se for assim o caso. Depois nós temos outras opções, nomeadamente o Python, e o Python hoje em dia é essencial e cada vez mais, e nada mais interessante do que os alunos poderem pelo menos perceber como é que funciona esta linguagem e que é quase que uma linguagem mais ou menos comum e fácil para eles perceberem. Uns gostam mais, outros gostam menos, mas depois, conforme a experiência dos alunos, e se nós começarmos a trabalhar, por exemplo, desde o segundo ciclo até o terceiro ciclo, provavelmente esta será uma linguagem ideal a dar continuidade, por exemplo, no oitavo ou no nono ano de escolaridade. Nós temos aqui este site, o mbed.com, e certamente alguns de vocês já conhecem. O Microbit tem um processador 32 bits ARM Cortex com hardware e software ARM Embed, quer dizer que faz todo o sentido, obviamente, nós termos estar aqui nesta plataforma para poder programar. E nós, acedendo a este site, temos que nos registar e depois temos a possibilidade de programar em C ou C++, que pode ser bastante interessante para os alunos de um 10º ano de um curso profissional, se a escola optar por programar em C. A linguagem, como podem ver, é C e pode ser bastante motivador os alunos iniciarem uma linguagem de programação ou poderem ver alguma coisa em concreto. Portanto, achei que poderia fazer sentido partilhar convosco esta ferramenta. Outra possibilidade também muito interessante é o facto de nós já podermos programar os microbits através da plataforma do Arduino. E aqui achei muito giro e o facto de nós podermos ter um feedback imediato diretamente também no Serial Monitor. Portanto, eu se vou programar para o Arduino, posso fazer alguns testes e utilizar o Serial Monitor, e aqui também no caso do Microbit tem essa funcionalidade. Portanto, achei que seria interessante deixar-vos aqui com esta partilha. Relativamente à programação de eventos, normalmente os programas são executados sequencialmente e se nós fizermos alguma coisa, vai acontecer outra situação. Neste caso, vou ter alguns dos eventos quando clico nos botões do Microbit, quando agito o Microbit, quando recebo a informação via rádio, ele vai fazer determinadas funções. Enfim, penso que deu para terem uma ideia de que possibilidades nós temos aqui.
Depois temos também as ditas estruturas de controle, né? Porque não há programação que não tenha estrutura de controle, como é óbvio, e esta parte é muito interessante e é aqui que às vezes os alunos começam ou começamos a perceber quais é que têm mais dificuldades em poder decidir quantas vezes ou como é que nós vamos executar determinada tarefa. Temos o se, temos o repetir, temos o enquanto, o while e temos os ciclos for. Neste caso, não vou também estar aqui a detalhar, né? Nós sabemos que uma estrutura de controle faz parte de qualquer linguagem de programação. E óbvio que permite a execução condicional de algumas instruções, por exemplo, a estrutura if é muito utilizada no caso queremos utilizar qualquer instrução que depende da condição. Para concluir, temos também então as variáveis, e as variáveis também passam por ser importante quando passamos aos alunos, quando eles precisam de guardar os valores e percebem que tem que haver alguma coisa para poder guardar aquele valor porque eles querem ou somar ou querem incrementar ou precisam daquele valor mais tarde. E eles próprios há um momento em que dizem: professora, como é que eu faço para poder somar aqui isto? E se eu quiser saber quantas vezes o aluno, quantas vezes aquela pessoa clicou naquele botão? Portanto, são situações que nós nos vamos deparando à medida que eles estão a utilizar o próprio equipamento ou outras situações como vocês certamente estão mais do que habituados a ter. Portanto, nós indo depois às variáveis, temos a questão das as variáveis que já existem, alguns exemplos, e depois podemos criar uma variável, dar o nome que pretendermos. Outro aspecto interessante tem a ver com a questão dos números aleatórios e que nós, em qualquer linguagem de programação, também utilizamos e que aqui também está bem visível, como é o caso de escolher um número aleatório e ele vai gerar esse número aleatório. Fiz uma atividade com os miúdos com um número aleatório em que eles tinham que simular com o microbit o lançamento dos dados, mas eles colocaram os valores até ao 6. Portanto, saiu do 0 até ao 6, significa que saíram 7 valores. Depois tiveram que perceber que tinham que mudar e alguns perceberam que afinal o 0 não existe no dado. Quer dizer, há aqui várias situações que eles próprios vão tentando evoluir e vão tentando resolver estes pequenos problemas e é muito giro vê-los motivados a tentar resolver estas situações. Em conclusão, algumas das propostas que eu vos deixo aqui, ou ideias, e óbvio que estas são ideias muito simples e vocês depois podem utilizar de outra forma. Aqui a ideia é percebermos como é que podemos desenvolver projetos com microbits que possam ajudar a aprendizagem de conteúdos mais complexos como a matemática, a física, ou desenvolver outras competências, a questão do trabalho de equipa, a colaboração, a resolução de pequenos problemas, pequenos desafios, como estes anteriores que eu vos referi, que às vezes nós pensamos que os desafios têm que ser complexos, não nos podemos esquecer que estamos a falar de alunos que podem estar no segundo ciclo até o terceiro ciclo, pelo menos numa fase inicial, alguns destes problemas não precisam de ser nada de extraordinário. E depois pensarmos num projeto que os motivem para as aprendizagens. E aqui, nesta situação, é aquela fase em que eu diria que se calhar até podemos falar com outros colegas e ver de que forma, ou dizer, olha, o microbit permite-me fazer isto e isto e isto. Achas que seria interessante, ou na matemática ou na física, fazermos alguma atividade conjunta? Portanto, aqui podem solicitar ou partilhar com os vossos colegas a potencialidade dos microbits. E tenho então os exemplos mais simples, né? Simular o lançamento dos dados, e esta é uma coisa que eles gostam muito. Criar o jogo do tesoura, papel, tesoura, pedra, papel. O jogo da adivinha, quando são mais pequeninos, sai um número aleatório e depois ele tem que dizer qual é o número e afinal o microbit lança outro. Enfim, desenhar uma espiral com o microbit, e aqui já exige provavelmente mais conhecimento, porque os alunos vão ter que trabalhar com os pontos, com a matriz dos LEDs para poder desenhar à volta, ou seja, começam no centro e depois a matriz aquilo vai crescendo à volta, portanto se calhar aqui já tem os ciclos, já será mais avançado. Depois, quando um exemplo muito simples, nós estivermos a falar com miúdos do terceiro ou quarto ano, ou neste caso, ou miúdos de quinto, o facto de imprimir um A, ou aparecer um ângulo agudo, um ângulo reto, aquilo que eu vos quero dizer é que é sempre importante nós envolvermos ou utilizarmos este equipamento para outras situações.
E é um bocadinho isto que nós vamos ver aqui, a ideia dos microbits é o facto de nós também podermos trabalhar com os outros colegas. Portanto, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, utilizem o fórum. Até breve.